Muito bem, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de conhecimentos bancários com foco no concurso do Banco do Brasil. Para quem não me conhece ainda, é a primeira vez que eu venho atuar aqui em Anápolis, eu sou o professor Cid Roberto. Eu sou profissional da área bancária desde 1968. Eu comecei a trabalhar em banco com 14 anos de idade. Então, mês que vem eu faço 72, eu estou com quase 60 anos trabalhando na área. Trabalhei em banco particular, dos 14 aos 17. Entrei no Banco do Brasil para o concurso aos 22 anos. E lá eu fiquei até os 51, quando me aposentei. Estou com 20 anos de aposentado no Banco do Brasil. Só que eu nunca parei, até porque se a gente para, a gente acaba sucumbindo. E aí a gente, ainda mais o idoso, ele tem que se preocupar com atividades que sejam motivadoras, né? E a sala de aula foi muito motivadora para mim. Eu sou apaixonado pela sala de aula, não só no curso presencial, mas também no ensino à distância, e também não só como professor, mas também como aluno. Eu entrei na UNB, Universidade de Brasília, aos 54 anos de idade, para fazer uma segunda graduação, e terminei ela com 57, 58, né? E não paro. Atualmente mesmo estou fazendo uma pós-graduação de gestão bancária, por EAD. Claro que eu não pretendo voltar a trabalhar em banco, mas eu preciso estar atualizado para poder passar, né, essas informações para vocês. O Wellington entrou em contato comigo tem 2 semanas. Eu já pensei que, não, agora acho que parei. Acho que agora não sou mais chamado para dar aula, né? Mas ele, não, professor e tal. Eu digo, mas moço, eu vou chegar aos 72. Não, mas eu tenho muita coisa ainda para oferecer e tal. Nem me conhecia ainda, né? Mas os colegas que apresentaram acabaram, né, assim, dando essa informação. Alguém já me conhecia pelo YouTube, de alguma maneira, né? Já viu alguma coisa. Então, a gente está lá em algumas participações já há algum tempo. Eu sou realmente muito entusiasmado com a tecnologia. Vocês vão perceber, eu não escrevo uma palavra no quadro. O professor é extremamente preguiçoso. Mas para chegar nesse material, gente, levou tempo. Só que depois que ele está pronto, agora mesmo quando fui chamado, foi só trocar aqui a logomarca, né, do Meta e aproveitar o que já tinha, material totalmente atualizado. Então, dessa forma, a gente consegue vir de uma forma bem mais tranquila. Eu pedi para disponibilizar todas as minhas transparências em PDF, parece que vocês têm um grupinho aí, vocês têm acesso a isso. Vocês já viram? Já chegaram a ter esse material? Então tá, então se vocês quiserem acompanhar, eu acho que imprimir ali, são 500 e tantas transparências, vai ficar pesado, né? Mas para vocês acompanharem de uma certa maneira, vai ser muito legal. Eu sou muito grato ao Banco do Brasil. Eu entrei no Banco do Brasil em 1975 e o Banco do Brasil, ele foi um grande diferencial na minha vida. E eu tenho certeza que vai ser um diferencial na vida de vocês também. Passei lá 30 anos, tive altos e baixos, mas o saldo foi muito positivo. Tenho um filho já funcionário do Banco do Brasil já há 20 anos, também por meio de concurso público. E a esposa dele foi minha aluna, é funcionária da Caixa Econômica Federal. Eu tenho um outro filho que também é concursado da área de Segurança Pública de Brasília, e a esposa dele é concursada do Ministério Público da União. Então, gente, quem passa em concurso, né, rico a gente não fica. Mas você vai ter condições de comprar o seu imóvel, vai ter condições de ter o seu carrinho, vai ter condições de ter um bom plano de saúde, vai ter uma vida digna. E também o Banco do Brasil oferece incentivos para que você aprimore o seu crescimento educacional. Então, eu sempre tive muita vontade de estudar inglês, mas na infância, papai e mamãe não tinham, assim, na época própria, para pagar curso, não tinha condições. E aí eu cresci, me envolvi com outras coisas e tal, e não fiz. Com 38 anos, o banco me ofereceu o curso de inglês. Foram 4, 5 anos assim dedicado. Eu me empenhei, naquela época era fita cassete, eu tinha uma caminhonete com aquele painelzinho em cima, botava a fita lá e ouvindo nos deslocamentos e tal. E teve um resultado positivo. Passados uns 4, 5 anos, teve uma seleção, o banco mandou 16 funcionários para o exterior para fazer um aprimoramento, e o critério era conseguir se comunicar em inglês. E ninguém consegue ter um domínio da língua, se expressar adequadamente, num prazo de 15 dias, que era o prazo para fazer a prova. É um estudo contínuo, né? Então, na ocasião, eu fiquei em 13º lugar, dos 16. Eu poderia ter sido o 16º, que iria, não adiantava nada ser o 17º e dizer para você assim, eu fui o melhor dos piores. Tá, não foi. Né? Então, eu tive a oportunidade de ir na Flórida, no centro de treinamento do Citibank, na ocasião, depois Nova York, depois numa outra oportunidade, um outro curso
curso na Universidade do Urtex, a capital é Austin. Então o banco oferece isso porque ele tinha, sei lá, uma simpatia por mim? Não, é porque eu estava preparado, as seleções surgiram, apareceram e eu encarava e fazia. Então todas as colocações, as posições que eu consegui desenvolver no banco foi exatamente por mérito, por realmente correr atrás, tá? Não tinha nenhuma benesse, não. Isso acontece com qualquer funcionário do banco, as oportunidades são muito grandes, né? Esse meu filho que está 20 anos no Banco do Brasil, participou de uma seleção também. Ele fez parte de um grupo que fez a interligação de todas as agências no exterior. Então ele teve vontade de ir à China, de ir ao Japão, de ir à Alemanha, de ir à França, aos Estados Unidos. Ele passou assim 2 anos rodando, né, rodando o mundo. Então foi uma experiência muito excepcional. Quando eu falo isso, não quero contar vantagem alguma. Eu quero dizer para vocês que vale a pena sim fazer esse concurso do Banco do Brasil. Ele realmente vai fazer a diferença na vida de vocês. E as oportunidades vão surgir também. Então o banco hoje ele te ajuda a pagar, como ele ajudou meu filho a pagar a faculdade de ciência da computação, era uma universidade particular lá, e ele tem vários incentivos, vários treinamentos. Hoje, por meio do EAD, ele oferece realmente muita oportunidade. Então, assim, eu sou um entusiasta, eu sou realmente muito grato ao Banco do Brasil, eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, num lugar hoje bem no pé de um morro lá chamado Morro do Urubu, uma origem assim bem simples mesmo. Papai era motorista, a mamãe costurou um bom tempo, depois ela fez um curso de técnico de raio-x e acabou entrando como funcionário da prefeitura. E a gente foi crescendo e o banco é que realmente conseguiu fazer com que eu tivesse uma ascensão social, vamos dizer assim, saísse assim daquela situação. Então ele oferece sim, são grandes as oportunidades, são grandes as chances. E para a gente passar nesse concurso, a gente tem que dominar os conhecimentos bancários. Alguém aqui já estudou os conhecimentos bancários em algum momento? Você já fez algum outro concurso de banco anteriormente? Fez a Caixa, né, do ano passado. Vocês é a primeira vez? Também? Primeira vez, tá? Então assim, nós vamos dar uma caminhada como se fosse a primeira vez para todos. Eu tenho que começar, né, do básico mesmo, para a gente chegar então até numa situação bem mais tranquila. Eu me deram uma relação de exercícios, eu não entreguei a vocês ainda não, né? Daqui a pouco eu entrego então, que a gente vai fazer um pouquinho mais à frente, tá? Então todo concurso de banco que a gente vai fazer, Caixa Econômica Federal, BRB, Banco do Brasil, Banrisul, hoje nós temos 5 bancos estaduais, temos lá o Banpará, temos o Banrisul, temos o BRB no Centro-Oeste, temos o Banestes, que é do Espírito Santo, lá no Espírito Santo, e o Banese, que é do Sergipe, tá? Só que eles são muito locais, só tem agência naqueles estados. Então, para nós, assim, a grande oportunidade seria o Banco do Brasil e seria a Caixa Econômica Federal, tá? Eu sou tenho uma simpatia muito grande por eu tenho um colega do Banco do Brasil que é nascido aqui em Anápolis. Na verdade, ele nasceu em Campo Limpo, mas desde pequeno ele veio para cá. E ele foi para Brasília, e eu morava em Brasília no mesmo bloco, que era naquela ocasião no apartamentos funcionais, e as esposas fizeram amizade, e depois a gente se conheceu, e nós somos muito amigos, assim, considero o irmão que eu não tive, e ele disse que, apesar dele ter um irmão, que eu também sou outro que ele tem lá em Brasília, uma consideração muito grande. E aí eu passei a vir algumas vezes, porque o filho dele, ele nos ofereceu para batizar. Eles moravam perto, tem uma paróquia chamada São Sebastião, não sei se vocês conhecem, ali para o lado do Bom Jesus, né, ali daquela praça, é bem pertinho dali, né? E aí a gente começou a vir. Só que nesses 40 e tantos anos dessa amizade, Anápolis cresceu, que é um negócio, né, sensacional, estupendo, muito positivo, está muito bonita, realmente está muito gosto. Ele tinha uma chácara, como quem vai para o Campo Limpo, até ficava no Campo Limpo, ficou um bom tempo com essa chácara lá. Então, de vez em quando eu vinha, passava aqui o fim de semana e tal, então sempre me foi muito agradável vir para cá. E agora tive essa surpresa, né, desse convite, tá? Eu estou estranhando ele não rodar aqui um videozinho que ele tinha que rodar. Agora tá. Esse vídeo tinha que rodar. Então, vocês vão perceber que o professor gosta muito de tecnologia.
E eu também tive a oportunidade de participar de uma seleção interna do Banco do Brasil para ser programador e analista de sistemas, numa ocasião que não tinha faculdade ainda. Então o banco selecionava entre seus funcionários e dava o curso. Então eu não fiquei na área de informática, eu gostava mais da operacional, do envolvimento com operações mesmo, mas a bagagem que eu recebi lá, ela foi assim, fundamental, foi muito legal. Então, dada essa introdução, né, eu quero dar realmente assim as boas-vindas a vocês todos, né? Eu sei que a turma me disseram que era cerca de 20 participantes, né? O Ed falou: professor, eu preciso terminar essa turma, a gente esperava esse edital. Então, dá para o senhor vir? Não vou. Então, a gente combinou que eu vou dar 8 aulas para vocês, tá? Então, como a gente não tem um edital ainda, a gente vai se focar no edital anterior. E dentro desse edital anterior, eu tive que fazer uma seleção daqueles assuntos que predominam na nossa prova. De tal sorte, quando a gente tiver um edital, a gente vai um pouco mais do que a gente vai ter oportunidade de ver agora. Então, eu selecionei para esses 4 dias, vocês vão receber uma relação com 93 ou 94 exercícios. Deixa eu ver onde é que eu coloquei. Está aqui. Nós vamos fazer todos esses exercícios aqui, nesses 4 dias que nós estivermos juntos. A maioria da Fundação Sesgran Rio, que a Fundação Sesgran Rio tem sido a banca examinadora dos nossos concursos de banco ultimamente, e é uma banca examinadora muito legal, sabe? Uma banca examinadora que realmente ela é muito boa para fazer essas provas, tá? Então, todo concurso para instituição financeira pública, o primeiro assunto que aparece é a estrutura do sistema financeiro nacional. É o primeiro assunto. E aí, o que eu gosto de apresentar logo no início? O artigo 192 da Constituição Federal, ele diz assim, ó: o sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade, então um interesse nosso, em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares. E eu coloquei em negrito aqui porque isso aqui já perguntaram em prova. Que disporão, ou seja, que tratarão inclusive sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. Então, olha só, está dito no artigo 192 da Constituição Federal que o sistema financeiro nacional, ele será regulado, como é que ele diz lá? Estruturado de forma a promover a será regulado por leis complementares. Então, já caiu em prova, dizendo assim, perguntando para a gente, o sistema financeiro nacional, ele vai ser regulado por lei ordinária. São os 2 tipos de lei que tem. Então, se perguntar se é por lei ordinária, a gente tem que dizer que está errado, é que é por lei complementar. Aí você poderia perguntar para mim, professor, e qual é a diferença entre uma lei ordinária e uma lei complementar? Eu vou dizer para você, não sei, e a gente não precisa saber. Isso a gente precisa saber para quem vai fazer uma prova onde cai direito constitucional. Na nossa prova não cai direito constitucional. Mas eu e você, a gente tem que saber que o sistema financeiro nacional, ele será regulado, ou seja, os regulamentos por meio de leis complementares, não por meio de lei ordinária. Tranquilo? Muito bem. Ora, o artigo 1º da Lei 4.595, gente, a Constituição é de 1988, e a lei que criou o Sistema Financeiro Nacional, que estruturou, que regulamentou o Sistema Financeiro Nacional, é a Lei 4.595 de 31 de dezembro de 1964. Será que causa algum conflito? A Constituição é de 88 e a lei é de 64. Então, quando a Constituição Federal ela entrou em vigor, ela também disse que, enquanto as leis complementares não surgissem, o regulamento, as leis que estivessem em vigor, continuariam prevalecendo. E aí nós já tivemos algumas leis complementares. Uma que foi muito importante é a 192 de 2021, que deu autonomia ao Banco Central do Brasil, a lei complementar de número
Acho que é 179, mas a gente vai ver já já. Não guarda esse número não. Vocês vão perceber que de vez em quando a cabeça falha, tá, gente? E às vezes eu quero falar preto e falo branco. Se acontecer isso, por favor, me ajude, tá? Não deixa passar. No professor, acho que não é bem assim não. Se sinta à vontade, tá? Muito bem. Então essa lei 4.595, ela é de 31 de dezembro de 64, ela é que estruturou o sistema financeiro nacional. E ela diz assim, ó, o sistema financeiro nacional estruturado e regulado pela presente lei será constituído. Então, olha só, o que ele diz? Inciso 1, aqui artigo 1º, inciso 1 do Conselho Monetário Nacional. Então, essa lei que criou o Conselho Monetário Nacional. 2, Banco Central do Brasil. 3, Banco do Brasil. 4, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E, finalmente, 5º, das demais instituições financeiras, públicas ou privadas. Então, a lei já diz para nós quais são as instituições que constituem, que compõem o sistema financeiro nacional. O artigo 17 dessa mesma lei diz assim, ó, consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que têm como atividade principal acessória a coletar, receber, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional e estrangeira, e a custódia, a guarda de valor de propriedade de terceiros. Então aqui já mostra pra gente o que é instituição financeira. Gente, instituição financeira, ela é uma instituição, uma empresa que trabalha no mercado com uma mercadoria. Qual é a mercadoria que a instituição financeira trabalha? Dinheiro, capital. É igual a lanchonete que a gente vai, ela trabalha com vende latinha de Coca-Cola, latinha de Guaraná, é a mercadoria dela. Compra por um preço e vende por outro preço. E os bancos, quando eu e você, a gente vai pegar dinheiro emprestado, a gente paga um preço por esse dinheiro, sim ou não? Sim, paga juros. O preço do dinheiro é o juro. E detalhe é o seguinte: as instituições financeiras trabalham com essa mercadoria chamada dinheiro e, detalhe, pouco trabalham com dinheiro próprio. Vai trabalhar com o dinheiro dos outros. Vai captar dinheiro de um lado e vai repassar esse dinheiro do outro lado. Ela capta 2% e empresta 12%. Esse 12 menos 2, esses 10, é chamado de spread bancário. Escreve assim, spread, tá? Spread bancário. Só vi uma vez cair isso em prova. Spread bancário. É a diferença entre a taxa de juros que o banco cobra quando ele empresta dinheiro, menos a taxa de juros que ele paga para captar esse dinheiro, essa mercadoria. Gente, dinheiro é uma mercadoria como outra qualquer, sujeita à lei da oferta e da procura. Aqui em Anápolis, quando é época, de repente, sei lá, época de goiaba, o preço não fica muito em conta, quando está bastante, né, a produção. Caqui, é época que agora está surgindo o caqui, vem de fora e tal, mas quando surge, o preço vai caindo conforme aumenta a produção. Então é a lei da oferta e da procura. Se tem muito produto sendo ofertado, o que acontece com o preço? Ele cai. Quando tem pouco produto, o que acontece com o preço? Ele sobe. Quando eu tenho uma determinada quantidade e a procura aumenta, o que acontece com o preço? O preço também ele vai subir. Lei da oferta e da procura. O dinheiro, ele também tem preço. A taxa de juros, ele varia em função da quantidade dessa mercadoria no mercado. Quando o mercado está muito líquido, quando eu tenho muita liquidez, quando eu tenho muito dinheiro no mercado, a tendência é o preço, a taxa de juros cair. Por outro lado, quando eu tenho pouco dinheiro, a tendência é o preço, a taxa de juros subir. Lei da oferta e da procura. Instituição financeira, ela faz intermediação financeira. Capta dinheiro de um lado e empresta dinheiro do outro lado. Então, o artigo 17 da Lei 4.595 definiu para nós o que é instituição financeira.
Está muito rápido, está muito corrido? Vocês podem ficar bem à vontade, num grupo é tão pequenininho, tá? Professor, em termos de causa e consequência, seria o contrário? Perdão, meu, repara não, mas o velhinho está ficando meio surdo também. Em termos de causa e consequência, seria o contrário? Tipo, porque os juros aumentam, o dinheiro fica pouco, porque as pessoas vão investir em títulos, essas coisas. Exatamente, também pode ser. Quando a taxa de juros está muito alta, a gente vai evoluir de tal forma. O que acontece quando a taxa de juros está muito alta? As pessoas preferem deixar de consumir e colocar em investimento, né? E a gente tem uma predominância nesse Brasil e no capitalismo, de predominância de quê? Do rentista. Então prevalece sempre favorecendo o capital. A gente vai perceber que os bancos nunca são desfavorecidos, sempre eles têm um certo favorecimento, sempre são socorridos, eles sempre têm alguma coisa que vai realmente favorecê-los. Tranquilo? Então esse aqui é o parágrafo único, né? Muito bem, o que eu tenho aqui? Toda vez que eu começo qualquer curso que eu esteja atuando, eu gosto de ressaltar a importância da gente entender o significado das palavras. O significado das palavras. Então eu gosto de estudar, gosto de ler, né? Esse ano já li alguns livros, já foram 12 até agora, e eu gosto de ler de tudo. Eu leio de Harry Potter, assunto de finanças, gosto de biografia, agora mesmo terminei de ler a biografia do Papa Francisco, então eu gosto mesmo assim de ser bem diversificado, porque isso abre o nosso horizonte de percepção da vida e das coisas, né? Então a importância de entender o significado das palavras. Eu tenho o dicionário Aurélio, ele físico, aquele tijolão, papel, mas eu tenho também ele em meio digital no meu computador. Então, quando eu estou estudando, que eu estou lendo, surgiu uma palavra que eu não conheço, é a hora que eu preciso parar para ver o significado. E aí vocês procurem fazer isso também, quando estiverem estudando, surgiu uma palavra que vocês, qual o significado dela? Outro dia mesmo eu vi uma palavra que é chamada rigidez. Gente, eu não sabia o significado dessa palavra. Rigidez. Alguém sabe dizer o significado? Tá, ninguém, não tem nenhum problema. Hein? Duro? Não. Perdão, fala mais alto. Duro? Não, pois é, eu pensei que fosse rigidez. Rigidez é saúde, saudável, tá? Uma coisa rígida é uma coisa saudável. Isso fugiu num texto, tá dizendo que uma empresa, a rigidez dela e tal. E aí eu também fui no mesmo raciocínio. Então, estamos lá, o dicionário, ele vai nos ajudar a entender. É importante a gente entender, né? O que a gente vai estudar, então? É a estrutura do sistema financeiro nacional. A gente precisa entender, então, o significado dessas palavras: estrutura, sistema financeiro e nacional. Estrutura é o modo como as diferentes coisas de um todo estão dispostas, estão arrumadas. Aqui no nosso curso, o curso Meta tem uma estrutura que é disposto de uma certa forma. Eu já vi que tem uma lanchonete, tem o banheiro, tem a recepção, tem uma salinha de estudos também, não? Também tem, né? Então, ela está estruturada desse jeito. O que quer dizer a palavra financeiro? Eu pulei sistema propositalmente, tá? Financeiro, gente, tem a ver com finanças, tem a ver com grana. Então, que vem a ser a ciência e a profissão do manejo do dinheiro. Então, vimos sistema, vimos finanças. Vamos ver o que quer dizer nacional. Ora, nacional tem a ver com... pertence ou relativo a uma nação, sistema financeiro nacional. Nós vamos estudar o sistema financeiro da nação brasileira. Não interessa para nós o que acontece na Argentina, o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece na Itália. Não nos interessa. Pode ter algum reflexo que acontece na Europa, que acontece nos Estados Unidos, nas finanças nacionais, pode. Mas a estrutura do sistema financeiro nacional que a gente tem que estudar, que a gente tem que dominar, que vai ser cobrada na nossa prova, é da nação brasileira. E ficou faltando então a palavra sistema. Alguém é da área de informática aqui?
Quem é da área de informática vai perceber bem direitinho isso aqui. Olha só, sistema é um conjunto de regras, componentes que vão interagir entre si de forma ordenada a fim de atingir um objetivo comum. Então eu vi isso trabalhando na área de tecnologia, na área de informática, em sistemas do Banco do Brasil, um conjunto de partes, um conjunto de programas, componentes que vão interagir entre si de forma ordenada. Primeiro faz um processamento, do lado faz outro, junto o resultado, os dois resultados, para que se possa atingir um objetivo comum. Esse é o conceito, então, da palavra sistema, tá? Visto o significado de estrutura, de sistema financeiro nacional, nós podemos fazer as seguintes associações. E aí eu juntei aqui, ó, sistema, partes, ordenamento, normas e objetivo. E a título de curiosidade, eu trouxe esse sistema aqui, que é o sistema solar. O sistema solar tem partes e componentes? Com certeza. Nós temos planetas, estrelas, satélites, etc. Temos ordenamento? Sim. Leis da gravidade, leis da física. Graças a esse ordenamento, a essas leis, é que hoje, 5 de junho de 2025, às 19 horas e 27 minutos, nós estamos no planeta Terra, no Brasil, no centro do país, em Anápolis, nos preparando para sermos aprovados no próximo concurso do Banco do Brasil. Qual é o objetivo do sistema solar? Manter o equilíbrio dos corpos celestes. Então, graças a esse equilíbrio, é que nós estamos aqui no Brasil, e o japonês está do outro lado, de cabeça para baixo, mas ele, por conta desse ordenamento aqui, não está, né, solto, não está aí largado no espaço, né? Então, esse é o sistema solar. Um outro sistema é o sistema de transporte brasileiro. Tem partes e componentes? Sim. Nós temos, então, vias, veículos, cargos, carga, passageiro, né? Tem ordenamento, tem norma? Com certeza, apesar de uma loucura, né? Como é o trânsito brasileiro, mas ele tem o Código de Trânsito Brasileiro, sim, né? Eu fiz essa experiência, mas eu vim bem tranquilo. Eu já tinha tempo que eu não pegava uma estrada. Aí eu saí de casa umas 2 horas, cheguei aqui às 5, são 170 quilômetros, né? Dei uma paradinha no Gerivan, tomei um café, e era para vir com calma mesmo, não podia me apavorar, não. O objetivo, então, do sistema de transporte brasileiro é transportar cargas e passageiros. Esses dois sistemas não nos interessam. Nosso objetivo é estudar o sistema financeiro nacional. Será que ele tem partes, tem componentes? Com certeza. Nós temos órgãos normativos, entidades supervisoras e operadores, os chamados intermediários financeiros. Então temos órgão normativo, traçam regras gerais, procedimentos gerais, políticas gerais. Nunca, guardam isso, executam coisa alguma os órgãos normativos. Se os órgãos normativos não executam, quem é que vai executar? Quem vai executar é exatamente a entidade supervisora. A entidade supervisora é que vai executar. A entidade supervisora, ela tem a cara, tem a marca, tem a característica de execução. Ela faz valer aquilo que veio do órgão normativo. Os órgãos normativos e as entidades supervisoras nunca vão operar, nunca vão captar recurso de um lado e repassar esse recurso do outro lado. Quem é que vai fazer a intermediação financeira? Os operadores, também chamados de intermediários financeiros. Até aqui estamos juntos? Estamos percebendo? Tá? E nós vamos descer a detalhes a respeito disso, mas eu preciso ter essa visão geral. Será que tem ordenamento? Com certeza. Eu tenho leis, eu tenho decretos, eu tenho resoluções, eu tenho normas, eu tenho códigos. E qual é o objetivo do sistema financeiro nacional? Isso aqui interessa para nós, pode ser perguntado na prova. É fazer circular o dinheiro na nação brasileira. Então, o dinheiro que está no sul vai para o nordeste, vai para o norte, vem para o centro-oeste, do centro-oeste vai para o leste, e assim o dinheiro ele vai circular em função do quê? Em função dessa estrutura do sistema financeiro nacional.
circular as finanças na nação brasileira. Esse é o objetivo. Essa definição, na academia, na faculdade, nos pós-graduações, ela é correta, mas ela é considerada pobre. Existe uma definição um pouco mais sofisticada, que é essa aqui, ó. Objetivo: fazer o encontro do superavitário com o deficitário. Qual é a ideia que a gente tem? Superavitário, ele tem sobra ou falta de dinheiro? Sobra dinheiro. E o deficitário? Ele precisa de dinheiro. O ideal seria que todos nós fôssemos superavitários, né? Que a gente tivesse dinheiro bastante suficiente para atender as nossas necessidades do dia a dia, ainda sobrar alguma coisa para a gente aplicar. Mas a verdade, a realidade não é desse jeito, né? A gente corre aí todo mês correndo atrás para fazer frente dos recursos que a gente precisa para atender as nossas necessidades. Então, a instituição financeira, quando a gente fala que ela vai fazer intermediação financeira, é porque ela capta dinheiro de um lado e repassa do outro lado. O pessoal do vídeo vai sofrer com essa tosse, né, moço? Depois faz uma ediçãozinha, não? Faz. Não sei se... Aí eu me entusiasmo, começo a falar muito alto. Eu, quando estou fazendo a EAD, né, em casa, eu tenho uma tecla no meu Stream Deck, que aí eu faço assim... Na hora que eu sinto que eu vou tossir, eu muto e chamo o slide, né? Então, para o aluno passa menos traumático. Mas assim, aqui não vai ter outro jeito. Muito bem, minha gente, eu estou dizendo para vocês que os operadores, os intermediários financeiros, captam dinheiro de um lado e repassam esse dinheiro do outro lado. Então, olha só, uma instituição financeira, ela capta dinheiro do Francisco e empresta para o Antônio. Ela pegou dinheiro do Francisco. Para o Francisco interessa saber para quem que o banco emprestou esse dinheiro? Não. O risco de crédito, que é o risco de não receber de volta o dinheiro emprestado, é do banco que emprestou por Antônio. No dia do Francisco resgatar o dinheiro dele, o banco não pode alegar: eu emprestei para o Antônio e ele não pagou. Pode fazer isso? Não. Então, eu e você, quando a gente deposita na caderneta de poupança, no depósito a prazo, e o banco vai pegar aquele dinheiro e vai emprestar para outras pessoas, a gente não corre risco com outras pessoas. Mas eu e você, quando a gente deposita dinheiro na caderneta de poupança, no depósito a prazo, no CDB ou RDB, será que a gente está exposto de alguma maneira ao risco de crédito, sim ou não? Está exposto, sim. Risco de crédito do quê? Da instituição financeira não nos devolver o dinheiro que nós emprestamos. Isso, esse risco é muito alto ou ele é considerado baixo hoje? Hoje baixo. Hoje baixo. Já foi alto, assim, tivemos quebra de vários bancos aí algum tempo atrás. Sim, você não tinha nem nascido ainda, lá nos anos 90 a gente teve isso, sim. Mas hoje está bem estabilizado, não temos assim essa preocupação. Mas existe, sim. Por isso que existe até uma proteção chamada FGC, Fundo Garantidor do Crédito, que protege o depositante. Interessante que a FGC não tem caído no concurso do Banco do Brasil, na Caixa Econômica caiu, tá? Mas a gente, quando for estudar o produto, a caderneta de poupança e o depósito a prazo, a gente tem que guardar que ele é protegido pelo Fundo Garantidor do Crédito. O assunto FGC, Fundo Garantidor do Crédito, em si, a gente não estuda, mas o produto a gente tem que saber que ele é garantido. Então, eu já quero desenvolver com vocês essa ideia de funcionamento dessas instituições financeiras dos operadores e dizer para vocês que nesse ambiente não existe caridade, não existe ninguém bonzinho, tá? É ferrada mesmo. O banco não perdoa, meu amigo. O banco, na hora de cobrar a taxa de juros da gente, ele bota para quebrar mesmo. O ideal é que a gente, né, não tenha a necessidade, mas de vez em quando
quando é preciso. Você surge uma eventualidade, ou então você quer comprar algo, antecipar aquela satisfação, então você paga um preço para fazer isso, paga a taxa de juros, né? Por outro lado, se você abrir mão do seu consumo e deixar esse dinheiro guardado, rendendo, quando você tiver um montante suficiente, você adquire. Então isso varia de pessoa para pessoa, não é isso? Então, estamos até aqui, estrutura do sistema financeiro nacional. O objetivo, fazer encontro do superavitário com o deficitário. Isso é intermediação financeira. Capta dinheiro de um lado e repassa esse dinheiro do outro lado. Ele está aqui no meio fazendo a intermediação. Então, eu falei para vocês, o banco capta do Francisco e empresta por Antônio. O banco vai se entender com o Antônio. Na hora que o Francisco quiser o dinheiro de volta dele, o banco não pode alegar, emprestei para o Antônio, ele não pagou. Não tem essa conversa não, é problema do banco. Mas o banco, né, ele pega dinheiro de várias pessoas e empresta para várias. Ele tem que fazer essa gestão no seu dia a dia. É uma atividade muito interessante, é uma atividade em banco também de prestação de serviços, né? Na Caixa Econômica tem uma pegada mais social, então tem um público, né, que precisa realmente de uma atenção maior, com mais jeito para poder lidar. Às vezes as pessoas são mais simples, não tiveram, né? Estudo hoje mesmo, estava vindo de casa, a moça que ajuda a minha esposa lá, ela já é uma senhora aposentada e ela recebe na boca do caixa, no BRB. Então ela quis saber como é que faz para poder o dinheiro entrar numa conta. Mas aí eu falei, deixa eu ver o seu cartão. E de repente o dinheiro já está entrando numa conta e ela não está sabendo, né? Mas ela está indo lá, está retirando tudo. Então assim, a pessoa precisa mesmo desse esclarecimento, né? E assim, a gente vai ter que, enquanto funcionário, tanto do Banco do Brasil quanto na Caixa Econômica, né, ter se colocar no lugar do outro na hora desse atendimento, né? Ela estava chateada lá porque pediu o esclarecimento e a pessoa do BRB, não, isso aí a senhora trata ali na conveniência, não queria nem atender ela na agência mesmo, né? Mas enfim, cada um do seu jeito lá. Muito bem. O nosso objetivo ao longo desses 8 encontros que nós teremos, então amanhã estaremos de volta, sábado de manhã, sábado à tarde, né? O nosso objetivo é conhecer a estrutura do sistema financeiro nacional. Nação brasileira, como eu mencionei, não interessa o que acontece na Argentina, está pegando fogo lá com o Milei, não acontece com as doideiras que o Trump está fazendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo lá não nos interessa. Nos interessa o direcionamento que está sendo feito pelas autoridades monetárias, sim, pelo governo atual. E se fosse outro, o presidente, seria a mesma preocupação. Nós não temos posicionamento político para estudar a estrutura do sistema financeiro nacional. Nós vamos ter que estudar, sim, os acertos e os erros dentro daquilo que for feito na política monetária. Isso a gente vai ter que fazer sim, tá? Eu dei uma aula para o concurso algumas aulas do concurso do BNH, e eu tive que contar a história do BNH e a história política do país. E aí, em determinado momento, eu tive que mencionar que tivemos um governo anterior que ia encerrar o seu mandato, ele não passou a faixa presidencial, foi o primeiro presidente pós-democratização, né, depois do golpe de 64, que não passou a faixa. E aí o aluno caiu de pau sendo professor. É porque a gente não passa a faixa para ladrão. Gente, não é, o foco não é esse, não é para a gente discutir o posicionamento político de cada um de nós. Historicamente, aconteceu de ele não ter passado a faixa. Isso poderia ser perguntado isso na prova? Poderia, porque foi um fato, efetivamente. E eu não quis, aí começaram a dizer que eu estava sendo tendencioso com a aula. Gente, eu estou apresentando um fato histórico. Passou ou não passou? Não passou, e não passou porque a gente não passa para ladrão. Tá, não é isso que vão perguntar, tá? Não é isso. Então a gente tem que ter jogo de cintura e ficar um pouco fora desse, né, bloqueio, vamos dizer assim, entre aspas, que determinados posicionamentos podem trazer para a gente. BNH,
Perdão, ó, outra coisa que eu falei, tá vendo? Não era BNH, não era BNDES. Aí, tá vendo? Eu queria falar BNDES, era o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O BNH era o Banco Nacional de Habitação, que ele foi, como é que se diz, extinto no governo Sarney. Isso foi em 1989, olha só que doideira. Tá, então fica atento mesmo assim, porque eu queria falar BNDES, foi concurso do ano passado. Então eu tinha que falar da história, da política, do desenvolvimento. Valeu. Gente, se vocês entrarem no site do Banco Central, tem essa tabela aqui, que ela diz assim, ó, composição e segmentos do Sistema Financeiro Nacional. Essa tabela está disponível aqui, ó, bcb.gov.pre/composical/composical.asp, tá? Não está bem legal isso aqui. Então, o que eu fiz? Eu reproduzi essa tabela de uma forma que pudesse ficar mais legível para a gente. E aqui tem essa mesma tabela, tá aqui, ó, composição e segmentos do Sistema Financeiro Nacional. Gente, essa transparência aqui, esse slide, ele resume todo o nosso estudo de conhecimentos bancários, independentemente do que for pedido. Falou em conhecimentos bancários, tudo vai girar em torno do que está nessa tabela aqui. E aí eu vou reduzir para a gente olhar aos poucos essa tabela. Vou começar por partes. Então vamos lá. Tem uma coluna que está escrito aqui moeda, crédito, capitais e câmbio, tá? Essa coluna moeda, crédito, capitais e câmbio, eu quero alertar para vocês com relação a essa palavra moeda. Você vai associar com monetário. Toda vez que você ouvir falar em política monetária, você vai ter que entender que monetário tem a ver com moeda e com moeda nacional. Se for moeda estrangeira, não vai ser política monetária, vai ser política cambial, tá? Essa é a diferença que a gente tem que estar atento. Então, quando falou em moeda, está falando em monetário. Falou em monetário, está falando em moeda, está falando em moeda nacional. Então, política monetária são procedimentos, são arranjos que são adotados que vão impactar a quantidade de moeda em circulação no país. Moeda monetária. Tranquilo? Essa é a primeira coluna. Detalhe, essa primeira coluna, com essa divisão, com esses 4 segmentos, é exatamente a divisão do chamado mercado financeiro. Eu vou voltar com mais detalhes sobre isso aqui, mas você já vai guardar. O mercado financeiro, ele é dividido basicamente em 4 segmentos. Monetário, ou moeda, é mais comum aparecer monetário, crédito, capitais e câmbio. Cada um desses segmentos tem uma característica específica, e isso pergunta em prova. Vocês vão ver ao longo dos exercícios que a gente vai fazer. Uma outra coluna que aparece aqui é a coluna de seguros privados. Só que nesse segmento, nessa coluna, nós teremos negociados seguros, mas também aqui está inserido o quê? Previdência privada aberta e título de capitalização. Seguro, título de capitalização e previdência complementar aberta, ela está inserida nessa coluna que a gente vai olhar daqui para frente. Tranquilo? Fala mais altinho. Título de capitalização seria o seguro? Título de capitalização? Telecena, tá? É a mais famosa, né? Lembra da Telecena? Ah, eu achei que você estava falando título de capitalização, tipo aqueles caras da Orocap. Exatamente, é outro exemplo. Exatamente, ele falou Orocap e tal. Super X-Cap também, da Caixa. E tem outros também que volta e meia você vê anunciado, vai ter um sorteio de algum bem, uma caminhonete e tal. É muito comum a gente comprar um certificadozinho, uma coisa assim para participar. Tá? Nós vamos estudar com detalhes isso, mas é exatamente isso, tá? Muito bem. Seguros privados, previdência aberta e título de capitalização. É uma outra coluna. E aqui, previdência fechada. Então, quando a gente for estudar previdência complementar, a gente já tem que guardar algumas coisas, alguns conceitos que já vou trabalhar na nossa primeira aula. Previdência complementar. Ela vai complementar o quê? A previdência normal.
oficial, tá? Não é que seja errado falar normal, mas seria a oficial, porque você não dá ideia que isso aqui seria a normal, tá? Então essa aqui é a oficial, a outra complementa, tá? E eu posso ter previdência complementar aberta, qualquer um pode adquirir, e fechada. Será que qualquer um pode adquirir a fechada? Não. Como é que é? Só aqueles daquela... Ela é empresa, isso. Banco do Brasil oferece aos seus funcionários um plano de previdência complementar fechada, sim ou não? Sim. Como é que chama? Previ, tá? A Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil. Quando eu entrei no Banco do Brasil, era obrigatório aderir. Hoje não é obrigatório. Mas, gente, graças a Deus foi obrigatório. Se de repente eu desse uma doideira, tinha 22 anos de idade, eu não tivesse aderido, hoje estaria chorando as pitangas. Hoje estaria numa condição que eu teria que estar trabalhando mesmo para poder complementar. Para vocês terem uma ideia, a Previ hoje paga 3 vezes o que o INSS me paga. Então eu teria só o INSS, eu recebo 4 vezes o INSS mais 3 vezes, tá? Faz isso porque ela é boazinha? Não, porque eu contribuí durante 30 anos. Esse é o papel da Previdência complementar. Essa previdência fechada, ela seria parecida com os institutos de regime de previdência próprio, tipo do Estado? Isso, só que aquela é para funcionário público, né? Esse aqui é para... Não é para funcionário público, mas você tem da Petrobras, você tem do BRB, você tem da Caixa Econômica, cada um tem a sua. A grande vantagem da previdência complementar fechada é o seguinte: se eu quiser ter uma aposentadoria de R$10 mil, aí eu faço uma aberta, eu vou pagar por mês R$1.000. Se eu fizer fechada, eu pago 500 e o banco paga outro 500. Então já fica mais em conta para a gente poder chegar. Quando eu entrei no Banco do Brasil, de cada cota que eu contribuí, o banco pagava 2 cotas. Então, o acumulado, que é em função do acumulado que a gente recebe depois, ele era bem mais expressivo, mas era governo militar e esse governo mudou. Ele admitiu que no máximo as estatais poderiam contribuir com o valor que o funcionário pagava, então ficou 1 por 1, ainda continua sendo interessante. Então, tem a Previ ainda, né? Tem a Previ ainda, né? É a Previ, isso é a Previ que eu estou falando. Essa é a Previ. No caso, paga um e aí paga mais outra cota, né? No caso, assim, durante o período de contribuição, o valor que eu contribuo, o banco contribui com idêntico valor. Eu até costumo, quando a gente está estudando esse assunto, assim, qual é o tipo de investimento que na hora que você investe, ele rende 100%. Você bota R$500 e na mesma hora ele vira 1.000. Tem alguma alternativa que aconteça isso? Na hora, não. Mas na Previdência Complementar Aberta acontece isso. Você bota 500 e o banco vem e coloca outros 500, tá? Então é desse jeito. Previdência fechada, eu posso fazer resgate? Pode, tem em determinadas situações, pode, tá? Então, olha só, mas ela não é interessante mesmo, não. Eu tenho um grupo de funcionários aposentados do banco, estavam comentando exatamente isso. O banco fez um resgate antecipado, um plano de previdência PDV, plano de demissão voluntária, incentivada e tal. O cara botou uma nota no bolso, todo mundo se ferrou, porque eu não tenho vivência de empreendedor, então são poucos que efetivamente souberam, né, ir adiante. E aí perde também, além de perder esse ganho mensal, perde também o plano de saúde. O que é, na minha idade, assim, né? Quando vocês são novos, nunca se pensa nisso. Mas agora mesmo em maio, fui fazer uma consulta normal, chegou lá o médico falou: seu Cid, vamos dar uma olhadinha um pouco melhor, na sexta-feira, o senhor se interna que eu vou lá olhar, tem um cardiologista amigo meu que vai fazer o cateterismo no senhor, eu vou olhar. Saí de lá com 3 stents no coração, dia 2 de maio. Agora imagina isso no serviço público, se eu tivesse que correr atrás. Né? Exatamente, é essa situação, né? E aí, assim, na minha idade, tanto eu estou com 72, faço 72 em julho, minha esposa faz 71 em agosto. E aí a gente, eu tô rindo porque o primeiro dia eu ainda gosto de contar umas coisinhas assim, depois a gente vai ficar muito corrido, né? Mas deixa eu contar para vocês por que eu entrei para trabalhar no Banco do Brasil, né? O que acontece? Eu trabalhava na Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro e surgiu o concurso do Banco do Brasil. E eu fazia Escola Técnica Federal, fiz máquinas e motores, depois entrei no curso de engenharia para fazer engenharia mecânica, isso no Rio de Janeiro, né?
E a minha namorada, que hoje é minha esposa, ela surgiu o concurso Banco Brasil lá em 75, ela falou, Cid, vai ser o concurso Banco Brasil. Eu tinha trabalhado em banco particular dos 14 aos 17. Falei, Eliane, eu não vou trabalhar em banco, eu já trabalhei em banco, não, agora eu estou focado aqui. Não, vamos fazer o seguinte, a prova é domingo, de manhã e à tarde. De manhã era múltipla escolha e à tarde datilografia. Como durante a semana a gente estuda e trabalha, a gente só tem sábado e domingo, aí a gente se inscreve, pelo menos é motivo para a gente estar junto. Aí eu digo, para estar junto com a namorada, até concurso do Banco Brasil a gente faz, não é isso? E aí eu fiz, e eu tinha acabado de passar no vestibular de engenharia, não tinha estudado. Naquela época era português, matemática e o psicotécnico, que hoje seria esse raciocínio lógico, tá? Uma evolução. E aí na hora de sair o resultado, eu deixei que se eu passar, eu acho que eu não vou assumir não. Não, vamos depois ver isso lá para frente, né? E aí acabou que surgiu, falei, vou fazer a experiência, e não me arrependi, né? Então, assim, eu acabei fazendo o concurso do Banco do Brasil, por influência realmente da minha namorada na ocasião, que agora em julho a gente completa 47 anos de casado, né? Então foi assim, de grande importância, a parceirona, porque na época de trabalho, de atividade, eu muito envolvido com as coisas, ela segurando a barra, a gente veio para Brasília sem parente algum, né? Então ela veio grávida do mais velho e aqui nasceu o outro, hoje a gente tem 2 netinhos lá, então a gente se ambientou. Brasília é realmente uma cidade que nos fez muito bem. Então foi desse jeito que eu acabei me tornando funcionário do Banco do Brasil, né? Mas não me arrependo, como eu falei com vocês desde agora. Tranquilos juntos, estamos vendo a composição da estrutura do sistema financeiro nacional. Esse assunto é aquela tabelinha que a gente vai estudar ao longo dos nossos 8 encontros. Então, nessa coluna aqui, eu vou ter os produtos bancários, empréstimos bancários, vou ter valores imobiliários, vou ter ações, vou ter debêntures. Aqui eu tenho seguros, eu tenho previdência complementar aberta e tenho também o título de capitalização. E ali a previdência fechada. Então, gente, vamos observar que na tabela eu vou ter 3 linhas. Uma chamada de órgãos normativos, outra chamada de entidades supervisoras e outra chamada de operadores. Então isso tem que ficar bem claro para a gente. Órgão normativo, já falei isso, mas eu tenho que reforçar. Nunca executa coisa alguma. Para órgão normativo tem uma palavra mágica, é a palavra gerais. Então vamos guardar. O órgão normativo vai traçar regras gerais, procedimentos gerais, políticas gerais. Nunca vão executar coisa alguma. Muito bem, os órgãos normativos traçam regras gerais, procedimentos gerais, políticas gerais. Quem é que vai fazer valer essas regras gerais, essas políticas gerais? Quem é que vai fazer valer? As entidades supervisoras. Elas é que vão fazer valer, vão exigir que elas sejam cumpridas. E quem é que vai cumprir? Os intermediários, os operadores. Então essa que é a ideia da estrutura do sistema financeiro nacional. O órgão normativo mais importante do sistema financeiro nacional, às vezes pergunta isso, Conselho Monetário Nacional. Depois eu tenho o Conselho Nacional de Seguros Privados e eu tenho o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Desses 3, questões de prova sempre envolve o Conselho Monetário Nacional. E aí eu tenho que guardar de pronto, são 3 conselheiros. Vamos guardar sempre, 3 conselheiros. Eu vou ver isso com mais detalhes um pouquinho mais à frente. Nós temos como conselheiro o ministro da Fazenda, governo interior era Ministério da Economia, toma cuidado que tem questões ainda tratando o Ministério da Economia, mas hoje é Ministério da Fazenda, o presidente do Banco Central do Brasil e um outro ministro, que hoje é uma ministra que ocupa Planejamento e Orçamento. Tudo isso você vai ver no materialzinho, tá? Todas as transparências já estão disponibilizadas. Vocês têm aqui um grupo onde vocês acessam o material e tal, tá? Eu preparei, estou terminando uma apostila, né? Então eu quero ver quando... Não vai dar para terminar na semana que vem.
mas eu já selecionei os exercícios que vão compor essa apostila. São 680 exercícios. E eu já estou usando algum desses exercícios na nossa lista de exercícios. Por isso que você vai estranhar que de repente eu pulo para 12, pulo para 23, pulo para 43, vou lá para 500 e tal. É porque exatamente eu quero observar essa lista dessa apostila que eu vou disponibilizar para vocês um pouquinho mais à frente, tá? Está previsto, né, que eu retorne assim que sair um novo edital, então a gente tem que trabalhar com essa perspectiva, né, que tudo dê certo para que a gente possa estar de volta aí, né, preparando vocês adequadamente. Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então, olha só, o Conselho Monetário Nacional vai traçar regras que serão observadas nesse segmento, moeda, crédito, capitais e câmbio. O Conselho Nacional de Seguros Privados vai traçar regras gerais, políticas gerais, procedimentos gerais que dizem respeito a seguros, previdência complementar aberta e títulos de capitalização. E o Conselho Nacional de Previdência Complementar vai traçar regras para o fundo de pensão. O plano de previdência complementar fechado também é chamado fundo de pensão. Tranquilo? Muito bem, então vamos adiante. Entidades supervisoras, são 4. Banco Central do Brasil e a CVM. Então, o Conselho Monetário Nacional tem 2 entidades supervisoras que estão vinculadas a ele. Vamos guardar o seguinte: vinculada, mas não subordinada. Os 2 têm autonomia. E aqui, junto ao Conselho Nacional de Seguros Privados, nós temos a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, vinculada, mas não subordinada. Também tem autonomia. E, junto ao Conselho Nacional de Previdência Complementar, nós temos a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a PREVIC. Que horas é o nosso intervalo? 8h30. 8h30, tá. Já vai dar 8 horas, voa, né? Tá passando raio para vocês? Não. Tá demorado? Tá difícil, né? Tá muito doído? Quando a aula passar rápido, é sinal que ela tá mais ou menos assim, né? Tá indo no ritmo legal para vocês? Então tá bom. O professor se preocupa muito com isso. Eu acho que assim, não adianta nada eu chegar a dar o recado aqui, um assunto que eu domino, tá? Eu tenho que passar isso para vocês, né? Eu aprendi muito. Em 2022 eu fui a São Paulo. E aí nós encontramos, eu e minha esposa, o padre que fez o nosso casamento, trabalhando ainda, né? Ele foi no Rio de Janeiro e ele trabalha em São Paulo. E ele nos recebeu, mostrou uma paróquia São Judas Tadeu, lá no Jabaquara, lá em São Paulo, e mostrou e ficou feliz de receber e tal, nós participamos da missa com ele. No final ele virou para mim, 60 anos de padre. O que vocês acharam da minha missa? Você viu? A pessoa, né, como é que está aberta? Poxa, o que a gente vai dizer? Mas assim, eu também estou aberta, apesar desses anos todos de atividade, o professor assim, entende que os retornos são positivos. Vamos lá. Então nós vimos aqui, são 4 entidades supervisoras. O que eu tenho que guardar? Todas elas são autarquias federais. Tá? Para a nossa prova, para o nosso estudo, só interessa essas 4 autarquias. Alguém poderia perguntar, professor, então não existe outra autarquia? Existe. O INSS é uma autarquia, o DNR é uma outra autarquia, tá? Mas interessam para nós o INSS ou o DNR no nosso estudo? Não. Para a nossa prova, só temos essas 4 autarquias federais. Então, se de repente aparecer na prova dizendo assim, porque o Conselho Monetário Nacional é uma autarquia, você pode até nem saber o que ele é, mas com certeza você sabe que ele não é uma autarquia. Concordou comigo? Entendeu? O Conselho Nacional de Previdência Complementar é uma autarquia? Eu não sei o que é, mas com certeza eu sei que para o nosso estudo, para a nossa prova, não é uma autarquia. Nós só temos 4 autarquias especiais federais. Banco Central do Brasil, que foi criado em 1964 por meio da Lei 4.595. Temos a CVM, que foi criada em 1976. A SUSEP e a PREVIC são mais recentes, eu não lembro exatamente a data. Para nós, para o nosso estudo, não tem grande relevância a SUSEP nem a PREVIC.
para o nosso estudo tem relevância: Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil e CVM. Banco Central do Brasil vai cuidar de banco, de operação bancária. CVM, Comissão de Valores Mobiliários, vai cuidar de operações que têm a ver com valores imobiliários, com ações, com debêntures, com fundos de investimento, tá? E a Superintendência de Seguros Privados está vinculada ao Conselho Nacional de Seguros Privados e ela vai cuidar de seguros, previdência complementar aberta e título de capitalização. E aí vamos adiante. Vamos ver agora quais são os operadores que estão vinculados ao Banco Central do Brasil, que estão sujeitos à supervisão do Banco Central, que para funcionar depende de autorização do Banco Central do Brasil. Então, olha só, o Conselho Monetário Nacional nunca dá autorização para que uma instituição venha a funcionar, porque dar autorização é execução, e o órgão normativo nunca executa coisa alguma. Então, o Banco Central é que vai dar autorização. Além disso, as administradoras de consórcio. É desse jeito que está na tabela do Banco Central. As cooperativas de crédito e as corretoras e distribuidoras. E lá corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários. Corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários. E lá vocês vão perceber que existe um asterisco na tabelinha. E tem uma observação com esse asterisco. Diz assim, ó: dependendo de suas atividades, as corretoras e as distribuidoras também são fiscalizadas pela CVM. Ah, professor, como é que vai ser isso? Como é que eu vou saber a hora que é fiscalizada pelo Banco Central, que horas que vai ser fiscalizada pela CVM? É muito simples, é muito tranquilo. A corretora e a distribuidora de títulos e valores mobiliários, ela lida com valor mobiliário. Ela vai fazer a colocação, vai fazer a distribuição de valores mobiliários, ações, debêntures, commercial papers e outras mais. Mas elas também podem atuar no mercado de câmbio. Quando elas estiverem atuando no mercado de câmbio, estarão sujeitas à supervisão do Banco Central ou da CVM? Banco Central. Banco Central. Quem cuida do mercado de câmbio está aqui, ó. Ó, câmbio. Quem é que cuida do mercado de câmbio é Banco Central, não é a CVM, tá? Mercado de capitais, quem é que vai cuidar? CVM. Então, dentro desse segmento, moeda, crédito e câmbio, Banco Central. E capitais, a CVM. E quando a CVM estiver trabalhando com valores mobiliários, quando ela estiver vendendo valores mobiliários, o que vai acontecer? Ela estará sujeita à supervisão única e exclusiva da CVM. Fez sentido para a gente? Está bem claro para a gente a separação? Muito bem. Então, olha só, dependendo de suas atividades, as corretoras e as distribuidoras também são fiscalizadas pela CVM. Originalmente, se você entrar na tabela do Banco Central, está desse jeito. Eu fiz uma adaptação, já que ela está sujeita à supervisão, tanto do Banco Central quanto da CVM. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma mudança dessas caixinhas, de tal sorte que vai acontecer o seguinte, ó. Coloquei a corretora e distribuidora para cima e não vai ficar só nisso não, ó. Eu vou esticar essa caixinha, de tal sorte que agora fica claro para a gente que ela está sujeita à supervisão, tanto do Banco Central quanto da CVM, dependendo do que ela estiver fazendo, com o que ela estiver atuando. Tá bem claro para a gente? Então, se você olhar a tabela lá no Banco Central, você vai perceber que tem uma diferençazinha. Eu fiz essa adaptação. Muito bem, vamos lá. Nós temos aqui também as instituições de pagamento. E mais uma vez aparece 2 asteriscos lá nessa tabela. Embaixo tem a seguinte informação. Olha só, as instituições de pagamento não compõem o sistema financeiro nacional, mas elas são reguladas e fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil, conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Lembra
artigo 1º da Lei 4.595, que eu mostrei agora há pouco, dizendo como é que era estruturado o sistema financeiro nacional. Artigo 1º dizia, ele é composto por, inciso 1, Conselho Monetário Nacional. Inciso 2, Banco Central do Brasil. Inciso 3, Banco do Brasil. Inciso 4, BNDES. Inciso 5, demais instituições financeiras, públicas e privadas. Então, instituição de pagamento é uma coisa nova que cai na nossa prova, tá? Tem surgido questões sobre elas, mas elas não são instituições financeiras. E segundo a Lei 4.595, ela não compõe o sistema financeiro nacional. Mas ela contribui de uma certa maneira com prestação de serviços, com a conta de pagamento? Com certeza. O que são instituições? Não. O que foi a sua pergunta? O que são instituições? Não entendi. O que são? Tá, o que são instituições de pagamento? Tá. Alguém conhece alguma instituição de pagamento? Qual? Loteca. Loteca? Lotérica. Não, lotérica é correspondente bancário. Instituição de pagamento é conta de pagamento. Por exemplo, Nubank, ele oferece uma conta de pagamento? Sim. É diferente de conta corrente? Sim. Na conta de pagamento você pode receber pagamento nela, de salário, Pix, inclusive? Pode. E pode fazer uso do cartão de débito para efetuar os pagamentos? Sim ou não? Sim. Conta de pagamento. Em banco, você tem conta corrente, conta de depósito à vista, recebe o seu salário, pode sacar via cartão de débito, pode fazer Pix, pode receber Pix, sim ou não? Sim. Funciona de uma forma parecida a conta de pagamento com a conta corrente, a conta de depósito à vista, sim ou não? Sim. Então, olha só a grande mudança, a grande diferença. Essa é a palavra mais correta. Na instituição financeira, no banco, ele pode pegar o dinheiro que você tem depositado na sua conta corrente e fazer operação financeira, pode emprestar. Isso é instituição financeira. A conta que você tem na conta de pagamento, a instituição de pagamento não pode emprestar aquele dinheiro, ela não pode fazer intermediação, ela não é instituição financeira. Fintech são consideradas instituições de pagamento? Fintech não é instituição de pagamento, você não abre conta de pagamento em fintech. É fintech de crédito, ela já funciona como instituição financeira, tá? Nós temos dois tipos, a gente vai estudar um pouquinho mais à frente. Então essa é a instituição de pagamento. Tem outras também aí que as pessoas usam, que é muito comum. A pessoa não abre conta, mas ficou bem mais fácil ter uma conta de pagamento. Eu tinha uma tia que morava em Vitória, que ela pagava, eu ajudava ela a controlar o dinheiro dela, e ela pagava a faxineira aqui na casa dela, fazendo um Pix para a conta de pagamento que a pessoa tinha numa outra instituição aí, tá? Não vão perguntar para a gente exemplos de instituição de pagamento, mas vão perguntar para a gente esse funcionamento de instituição de pagamento e de instituição financeira, tá? Instituição financeira pode captar dinheiro e emprestar esse dinheiro. A instituição de pagamento, ela presta serviço de pagamentos, possibilita que pagamentos sejam efetivados, que sejam realizados. Então, nós chegamos aqui já à instituição de pagamento. Tá, essa observação, isso aqui já caiu em prova, tá? Exatamente isso aqui, que instituição de pagamento, embora não componha, não faça parte do sistema financeiro nacional, elas são reguladas e fiscalizadas pelo Banco Central, conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. E aqui, para terminar, demais instituições não bancárias. A gente vai ver o que é instituição bancária e não bancária, com detalhes um pouquinho mais à frente. Mas a característica principal é que a bancária pode captar depósito à vista e a não bancária não pode. Tá? Essa é a principal diferença. Muito bem, então esses são os operadores que estão sujeitos estão vinculados à supervisão do Banco Central do Brasil. Vamos ver agora quais são os operadores que estão vinculados, que estão sujeitos à supervisão da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários. Então a primeira já está ali, corretora e distribuidora de títulos e valores mobiliários.
pegar mais uma pastilhinha, senão eu não vou aguentar o tranco. Bom, nós temos vinculado a supervisão da CVM a corretora e distribuidora de títulos e valores imobiliários. Esse é o termo correto dessa instituição. São duas instituições distintas, diferentes. As bolsas de valores e as bolsas de mercadorias e futuros, tá? No Brasil, nós só temos uma única bolsa em funcionamento. B3, Brasil, Bolsa e Balcão. É uma bolsa B3, B de Brasil, Bolsa e Balcão. Então, nós temos nessa mesma bolsa a negociação de valores e a negociação de mercadorias e futuros. Tranquilo? Então, esses são os três operadores que têm vínculo com a CVM, que estão sujeitos à supervisão da CVM. E com relação a seguros privados, então nós vamos ter como operadores vinculados à SUSEP, a primeira, seguradoras e resseguradores. Depois, entidades abertas de previdência complementar. E depois, as sociedades de capitalização. Então, olha só, a SUSEP, ela não vai oferecer seguro, mas ela vai fiscalizar as seguradoras e as resseguradoras. Ela vai punir se houver necessidade. Da mesma forma, as entidades abertas de previdência complementar e as sociedades de capitalização. A gente vai perceber, ao longo do nosso estudo, que banco não oferece título de capitalização. O Banco do Brasil oferece título de capitalização, sim ou não? Hein? Falei que não, mas oferece. Se você falar no Banco do Brasil, ele vai querer te empurrar um tal de um Orocap, sim ou não? É título de capitalização? É, título de capitalização. Mas, gente, esse título de capitalização, ele não é emitido pelo Banco do Brasil. Para poder oferecer Orocap, o banco tem uma BBCAP, que vai emitir o título de capitalização. O banco só serve o quê? De vendedor. Da mesma forma que os Correios vendem a telecena. Não é dos Correios a telecena, né? Foi uma ideia do Silvio Santos, brilhante na ocasião, né, que foi onde a fortuna dele toda ele conseguiu em função daquela telecena mesmo, e assim, o SBT mesmo não pode oferecer o produto. Para isso ele tinha então a empresa dele lá de capitalização, que agora eu não lembro o nome, mas eu lembrava. Então, o banco é intermediário. Exatamente, tá? Da mesma forma que você vai no Banco do Brasil, você consegue fazer um seguro do carro? Seguro de pessoas, sim. Mas é o Banco do Brasil que oferece seguro? Não, o banco tem uma seguradora e tem uma corretora de seguros, a BB Corretora de Seguros. Então, a gente já vai se preparando para perceber que tem essas sutilezas. O Banco do Brasil oferece plano de previdência complementar aberta? Sim, tem lá a BB Previdência lá. Tem, para qualquer um pode comprar, inclusive eu, funcionário do Banco do Brasil, posso comprar? Sim, mas eu tenho a opção da previdência fechada, a Previ. Enquanto funcionário do Banco do Brasil, eu vou querer comprar a BB Previdência ou comprar a Previ? A Previ é mais interessante, tá? Então vamos lá. Essas aqui então são os três operadores que estão vinculados a SUSEP. E para finalizar, nós temos aqui uma única operadora vinculada à Previc, que é exatamente as entidades fechadas de previdência complementar, os fundos de pensão. Então já vamos guardar também uma coisa interessante. O plano de previdência complementar aberto, ele pode ser formalizado na modalidade de P de papai, PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, ou então VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre, nunca fundo de pensão. E o plano de previdência complementar fechado, sempre fundo de pensão, nunca PGBL, VGBL. Em questão de prova, eles tentam confundir a gente, tá? Esse movimento aqui do lado é que esse barulho maior assim, é da sala de outra sala de aula ou é? Na sala de cachaça. É o quê? Sala de cachaça. É a turma, é mesmo da cachaça mesmo? É bem grudadinho aí? É bem grudadinho mesmo? Depois vocês me levam lá para eu ficar sabendo, para não correr o risco de passar sem querer, tá? Né? Assim, né? É amanhã, tem. Hein? Você quer ver amanhã? É amanhã? Fica bom. Vai ficar aqui nessa.
Então já vai logo direto para lá, já dá aula logo direto lá. Então vamos lá, minha gente. Está bem claro até aqui? 3 linhas: órgão normativo, entidade supervisora e operadores. Fala. Eu confundo de vez em quando CTVM com Bolsa de Valores. Qual que é a diferença delas? CTVM e DTVM com a Bolsa de Valores. Tá. Olha só, nós temos Sociedade Corretora de Títulos e Valores Imobiliários, que é a corretora, SCTVM. Temos a SDTVM, que é a Sociedade Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários. E temos a Bolsa de Valores, tá? A Bolsa de Valores, ela simplesmente oferece uma plataforma para que as pessoas possam comprar e vender os valores imobiliários. Só que eu e você, se eu quiser comprar ação, vamos supor, ele tem ação da Petrobras para vender, eu quero comprar ação da Petrobras, eu não posso negociar diretamente com ele. Eu tenho que fazer o negócio por meio de uma corretora ou uma distribuidora. Então, as operações acontecem dentro da Bolsa de Valores por meio desse intermediário, que pode ser a SCTVM ou SDTVM. Ficou claro? Mas os dois não é Bolsa de Valores. Não. Então, olha só, para atuar dentro da Bolsa de Valores, quem atua como intermediário é a corretora e a distribuidora. Tá? Mesmo que eu queira comprar dele, não consigo fazer a negociação direta. Tá? E aí a DTVM é a corretora e distribuidora, não? Isso. DTVM é a distribuidora. Sociedade Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários, SDTVM. SCTVM, que elas têm uma pequena diferença de uma para outra, é a corretora. Então, no caso, seria a Clear, XP e essas corretoras. Como é que é? CTVM e DTVM, que seria no caso a XP. Isso, tá. Mas assim, o XP pode ser também banco de investimento e tal. É bom a gente não prender a nome não, tá? Que ele pode ser um banco de investimento também. Professor, repete por favor de novo para ver se o complementar aberto, ou PGBL. PGBL ou VGBL. PGBL é Plano Gerador de Benefício Livre e VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre. Tá? A gente vai ver com detalhes isso aí. Pessoal, o que eu preciso que a gente guarde já nesse momento, que para a gente não se atrapalhar em prova, eu já frisei isso em alguns momentos e eu vou reforçar agora. Órgão normativo, regra geral, palavra mágica para órgão normativo, a palavra gerais, traça regras gerais, procedimentos gerais, políticas gerais, nunca executam coisa alguma. Entidade supervisora, a característica dela é de execução, aquilo que vem. Mas o que vocês acham? Será que de vez em quando o Banco Central elabora alguma norma e os operadores, Banco, Caixa Econômica, são obrigados a cumprir essa norma, sim ou não? Então você guardou que o órgão normativo nunca executa. Entidade supervisora, característica de execução, mas de vez em quando elabora norma, tá? Então, em princípio, essa é a divisão. 3 segmentos: órgãos normativos, entidades supervisoras e operadores. A Fundação Sesgran Rio, uns 15 anos atrás, ela fez uma questão de prova considerando as entidades supervisoras como órgão normativo. Então você viu, o órgão normativo nunca executa, a entidade supervisora é de execução, mas de vez em quando elabora a norma. Então eu quero fazer aqui uma separação agora. Ali está destacando, tá ali. Agora aqui assim, ó. Nós vamos juntar órgão normativo com entidades supervisoras, de tal sorte que o que vai acontecer? Eu botei isso aqui mais ou menos numa mesma cor, e esse aqui, ó, essas duas linhas serão chamadas de órgão normativo. E aqui será chamado de operadores ou intermediários financeiros. Gente, eu nunca vou ter o órgão normativo operando e nunca vou ter o operador traçando regras. Nunca terei o operador como normativo. Não dá para juntar as entidades supervisoras com o operador. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura. Professor, o Banco Central, ele é entidade supervisora. Dependendo da questão, eu posso considerar como órgão normativo? Sim, precisa ter jogo de cintura. E eu vou dar alguns exemplos. São órgãos do Sistema Financeiro Nacional. Eu tenho essas 5 alternativas.
Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados, esses dois aqui são órgãos normativos, sim ou não? Sim. Mas Copom, a gente viu o Copom em algum momento? É o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Encontrei um erro. O erro é o bastante suficiente para deixar a alternativa errada, sim ou não? Então não tem chance da resposta correta ser a letra A. Vamos ver o que tem na letra D. Tá? Aparece aqui COAF. Não. Por que eu deixei isso aqui? Eu tenho aqui Conselho Monetário Nacional, Banco Central e CVM. Vou segurar um pouquinho. Eu tenho aqui os 3 órgãos normativos. Opa, essa aqui tem muita chance, né? Total chance é a correta. Aqui eu tenho Banco Central, CVM, dependendo do contexto, eu posso considerar como órgão normativo. Mas COAF, não. COAF cuida lá de transações financeiras, é o que acompanha, né? SUSEP, dependendo do contexto, sim. CVM, sim. Mas Copom, não aproveitei na A, não vou aproveitar na E. Então, olha só, jogo de cintura. Aqui eu tenho um órgão normativo e 2 entidades supervisoras. Aqui eu tenho os 3 órgãos normativos. Qual é a alternativa que a banca examinadora quer que eu aponte como correta? É a letra B ou a letra C? C. É a letra C. Então, a resposta correta é a alternativa de letra C. Mas eu vou dar um outro exemplo. Vamos supor agora que as alternativas fossem essa. Olha, a primeira, Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados. Bacana. Copom, eu não aproveitei aqui, eu vou aproveitar ali? Não. Eu tenho aqui Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil e CVM. São 3 entidades, um órgão normativo e 2 entidades supervisoras. Vou segurar. Eu tenho aqui Conselho Monetário Nacional, órgão normativo, Conselho Nacional de Seguros Privados, órgão normativo, e tem Banco do Brasil. Tem chance de aproveitar Banco do Brasil como órgão normativo? Não. Até 64, isso era verdade. O Banco do Brasil funcionava como Banco Central, tá? Então ele tinha essa característica de supervisão. Mas isso foi em 64, 60 anos atrás. Banco Central, posso aproveitar, dependendo do contexto. CVM, sim, mas COAF, não aproveitei aqui, vou aproveitar ali? Não. SUSEP, Copom e CVM, aqui Copom, também não vou aproveitar. Então, gente, olha só, por jogo de cintura, né, com tranquilidade, a banca examinadora quer que eu considere, nesse contexto, o Banco Central e a CVM, que sabidamente a gente sabe que é a entidade supervisora, mas ele quer que a gente considere como órgão normativo. Tranquilo pra gente? Já tem mais um outro exemplo aqui, ó. Banco do Brasil tem chance? Caixa tem chance? BNDES tem chance? Não. COAF tem chance? Copom tem chance? Banco Central teria chance. Vamos lá, Banco Central do Brasil, CVM, SUSEP e Previc, são 4 entidades supervisoras que de vez em quando elaboram uma norma e os operadores que estão sujeitos à supervisão delas têm que cumprir essa norma, sim ou não? Tá. Banco do Brasil tem chance? IRB, Instituto de Resseguros do Brasil, uma resseguradora, tem chance? COAF? Também não. E aí eu tenho 3 conselhos. Conselho Regional de Medicina, tem chance? Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, Conselho Federal de Contabilidade, tem chance? Não. Então, dentro desse contexto, as 4 entidades supervisoras, a banca examinadora considerou como sendo, de fato, um órgão normativo, tá? E, finalmente, Banco do Brasil, Caixa e BNDES tem chance? Não. COAF, Copom, não tem chance. Banco Central, talvez. Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados, Conselho Nacional de Previdência Complementar. E eu tenho aqui as 4 entidades supervisoras, Banco Central, CVM, SUSEP e Previc. E aqui embaixo os conselhos, tá? Gente, o que é mais forte aqui? Os 3 órgãos normativos ou as 4 entidades supervisoras? Então, a resposta correta que ele quer que eu aponte, alternativa de letra C, tá? Então, esse jogo de cintura é muito importante. A gente não pode chegar na hora da prova travado. O professor falou que Banco Central, ele é entidade supervisora, não é órgão normativo. Tá, eu falei isso. Mas, dependendo do contexto, pode ser considerado sim como órgão normativo. Então, a gente fechou essa introdução, essa estrutura do sistema financeiro nacional, tá bom? Vamos ver agora uma informação que apareceu na primeira coluna.
aquela do mercado financeiro que aparecia moeda, crédito, capitais e câmbio. Eu vou repetir agora para a gente ver detalhes desses segmentos. Então, o mercado financeiro, está aqui em cima, ó, ele é dividido em 4 grandes mercados. Então, nós já vimos um chamado de mercado monetário, que apareceu lá como sendo moeda, mercado de crédito, mercado de capitais e mercado cambial. Então, gente, esse mercado, eles têm características próprias e eles não se misturam. Então, a gente vai perceber primeiro o mercado monetário. Qual é a característica dele? Ó, onde ocorrem as operações de curtíssimo prazo. Ah, professor, o que é operação de curto, médio e longo prazo? Então, olha só, eu não tenho uma resolução, eu não tenho uma lei, eu não tenho uma instrução normativa dizendo para mim o que é curto prazo, o que é médio prazo e o que é longo prazo. Mas o mercado entende o seguinte: curto prazo são operações que eu consigo medir em quantidade de dias. Então, são operações que convêm ser com 20 dias, 15 dias. Médio prazo, operações que eu vou conseguir medi-las em meses. E longo prazo, vou medir em anos. Tá? O mercado aceita isso. E o curtíssimo prazo é mais curto que o curto, não é isso? Curtíssimo prazo são operações que vão vencer, que tem que ser paga, que tem que ser honrada, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4, 5 dias. Tá? Também muito jogo de cintura. Às vezes, assim, operações com 60 dias. É considerada curto prazo, porque está em dias, tá? Se falasse em 2 meses, já seria médio prazo. Então, é jogo de cintura. Não dá para você ficar travado com essa teoria, mas essa é a ideia. Onde ocorrem as operações de curtíssimo prazo. São realizadas entre as próprias instituições financeiras ou entre elas e o Banco Central do Brasil. E um detalhe que eu inseri agora pela primeira vez revendo esse material, porque eu vi uma questão de prova dizendo isso. Também é chamado mercado de reservas bancárias. Então, olha só. Conta de reserva bancária é uma conta que necessariamente, obrigatoriamente, todo banco tem que ter no Banco Central do Brasil. Olha só que informação interessante. Um banco não pode ter conta em outro banco. O Banco do Brasil não pode ter conta no Bradesco, o Bradesco não pode ter conta no Itaú, o Itaú não pode ter conta, sei lá, no Banrisul, tá? Não, eu não vou falar Caixa Econômica, porque a Caixa Econômica Federal não é banco, tá? O que acontece? É muito comum no dia a dia no mercado, isso acontece em operações no mercado monetário, um banco emprestar dinheiro para outro banco. O Banco Itaú empresta dinheiro para o Bradesco. Só que como é que acontece esse empréstimo? O Banco Itaú tira o dinheiro da conta que ele tem no Banco Central, na conta de reserva bancária, e coloca na conta de reserva bancária do Bradesco. Então, essa é uma operação no mercado monetário, operações entre instituições financeiras, entre instituições bancárias, que impactam a conta de reservas bancárias. Mercado monetário, a palavra monetária tem a ver com moeda e com moeda nacional. As operações no mercado monetário impactam a quantidade de moeda em circulação na economia. A gente vai ver isso com mais detalhes. Mercado de crédito é o dia a dia da atividade bancária, é captar dinheiro de um lado e emprestar dinheiro do outro lado, onde ocorre o processo de concessão, de conceder e tomar crédito. Então, é o banco captando dinheiro de um lado e emprestando dinheiro do outro lado. Então, no mercado de crédito já vai envolver operações envolvendo eu e você, né, as pessoas de uma forma geral. Mercado de capitais. Mercado de capitais, também chamado mercado de valores imobiliários. É diferente do mercado monetário, é diferente do mercado de crédito. O mercado de capitais, a palavra capital tem a ver com dinheiro. Ele possibilita que as empresas se capitalizem, as sociedades anônimas, escapando dos juros bancários. Olha, uma grande empresa, uma indústria farmacêutica aqui em Anápolis, precisa de capital para expandir as suas atividades. Ela precisa se capitalizar. Se ela quiser, ela pode recorrer a um banco de desenvolvimento, a um banco de investimento, a um banco para tomar esse dinheiro emprestado, sim ou não? É uma forma dela se capitalizar, sim ou não? O banco vai oferecer esse dinheiro de graça ou vai cobrar juros?
Vai cobrar juros, tá? Mas uma outra alternativa que elas têm, que essas sociedades anônimas têm, que nós não temos, é ela sensibilizar o investidor, dizendo o seguinte: investidor, em vez de você pegar o seu dinheiro e colocar no banco para o banco emprestar, coloca o seu dinheiro diretamente aqui dentro. Essa forma de captação, ela é mais barata para as empresas do que ela tomar dinheiro emprestado do banco. Então é uma forma das empresas se capitalizarem, escapando dos juros bancários, escapando do spread bancário que eu falei logo no iniciozinho da aula. Tá lembrado que eu falei o banco capta 12, empresta 12, 12 menos 2, o spread seria de 10%, tá? Permite que as empresas se capitalizem escapando da intermediação financeira, escapulindo dos juros, escapulindo do spread bancário. Ela vai pagar algum rendimento ao investidor? Sim. Se for uma debênture, ela vai pagar uma taxa de juros, mas com certeza será muito mais barata do que os juros que o banco iria cobrar, né? E finalmente, o mercado cambial. O mercado de câmbio é onde eu tenho as transações, onde acontecem as trocas de moedas estrangeiras por moeda nacional e de moeda nacional por moeda estrangeira. Então esses são os 4 mercados. Tranquilo? Está na hora do nosso intervalo, não é isso?